Eu quero aproveitar para falar sobre esse negócio do novo de Deus. E eu quero, com isso, ler um texto da palavra que é João, 1 João, a carta de João, capítulo 3. E eu quero ler os versículos 1 a 3. E eu quero pensar um pouquinho sobre esse novo de Deus. Às vezes Deus faz uma coisa nova. E é estranho o novo, né? Os irmãos viram o pastor Paulo Silas, alguns nunca o conheceram. E de repente ele está aqui e vai andar por aí, né? Ele vai na cantina e já vai entrando como se fosse dele. Eu estou nessa igreja há 50 anos e nunca abri a geladeira, ele já vai lá e já vai abrir a geladeira. E aí, mas como é isso, né? Então, a gente às vezes precisa entender que Deus está fazendo algo novo. E eu tenho que aceitar esse novo de Deus. Não é algo contra o que eu devo lutar, mas é algo que eu devo assimilar na minha vida, porque é um momento novo de Deus. Se a gente resistir ao novo, a gente vai perder muitas oportunidades que Deus tem nos dado. E eu quero pensar nisso. Quero olhar o capítulo 3 de 1 João, versículos 1 a 3, aonde João diz o seguinte, na minha tradução é a Revista e Atualizada, e que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Não é lindo esse texto? Eu quero pensar sobre esse novo. Esse texto fala que Deus faz uma coisa nova. É interessante que João diz, agora somos filhos de Deus, mas não acabou ainda. Porque eu achava que ser filho de Deus já é o máximo. Não que eu vou ser outra coisa, diferente de filho, o sócio, né? Depois de filho, o que é que vem? Só se for o sócio, não é? Não, não é isso que João quer dizer. O que ele quer dizer é que nós somos filhos de Deus do jeito que a gente está. Mas eu tenho que lembrar que Deus não acabou ainda, tem muita coisa para acontecer. Ainda há muita coisa, Deus ainda há de agir em nossas vidas, e o que a gente está vivendo com Deus hoje ainda não é o fim. E eu quero pensar sobre essa nova obra que Deus realiza em nós. E para começar a falar sobre isso, eu quero lembrar de uma experiência muito interessante. Vocês lembram que os discípulos passaram 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, ou 2 anos e meio, né? Para aqueles que frequentam a escola dominical, já não é estranho falar que a gente está na dúvida se foi 3 anos e meio ou se foi 2 anos e meio, enfim. Mas nesse tempo os discípulos passaram com Jesus e depois disso Jesus morreu. E aí quando Jesus morreu e antes dele ressuscitar, os discípulos eles fizeram uma pescaria. Não sei se vocês se lembram disso, mas teve um evento entre a crucificação de Jesus e sua ressurreição e a sua exaltação, quando ele subiu para o céu. Nesses 50 dias entre a ressurreição e a assunção de Jesus, houve uma pescaria. E é curioso que tenha sido uma pescaria. Podia ter acontecido tanta coisa, e deve ter acontecido muita coisa, mas os evangelhos registram especificamente uma pescaria. Por que uma pescaria? Por vários motivos, embora não tenha sido a única coisa que aconteceu, e que não tenha sido, né, a única aparição de Jesus, mas o evangelho de João registra uma pescaria. Os discípulos foram pescar. Pedro estava junto com eles, e eles estavam olhando um para a cara do outro, né? Agora Jesus morreu, e agora? E aí? Né? E eles estavam naquela cara de quem, não sei, né? Estamos aí, né? Estamos aí para o que der e vier. Sem Jesus, é claro, porque ele acabou de morrer, então, sem ele. Então, ele estava naquela ideia de que acabou, que Deus tinha que fazer, fez, foi lindo, foi maravilhoso, e acabou. E agora vamos fazer o quê? E aí Pedro diz, vamos pescar. Por que Pedro disse, vamos pescar? É porque Pedro talvez não soubesse fazer outra coisa. Era o que ele sabia fazer. Ele sabia pescar. Era a sua profissão. É como se depois de caminhar com Jesus, e você tivesse parado de exercer a sua profissão durante algum tempo, você simplesmente dissesse, eu vou voltar para a minha profissão. Essa expressão, eu vou voltar para a minha profissão, ela tem um significado muito profundo. Significa que aquilo que eu vivi até agora, provavelmente, eu vou ter que descartar. Foi lindo enquanto durou. Foi bom enquanto durou, mas, infelizmente, eu preciso voltar para a terra, não é? Eu preciso sair da fantasia e encarar a vida real. E o que é a vida real? A vida real é que a gente precisa
a gente precisa comer. A gente tem que comprar comida. A gente tem que viver. E não dá para viver de sonho. Jesus era meio que uma vida de sonho. É bonita essa ideia do reino, né? Um reino que é como uma semente que você bota no chão e ela cresce, ela se torna uma árvore. É muito linda essa ideia, é bonita, mas é um sonho distante. Eu tenho que pensar numa coisa palpável. A gente precisa comer. O reino de Deus talvez um dia se transforme numa árvore, mas o nosso problema é comer. E a gente é o quê? A gente é pescador. Então vamos fazer o quê? Vamos pescar. E foi essa então a ideia dos discípulos. É curioso que Jesus apareceu nessa pescaria. Enquanto eles estavam pescando, de repente eles olham para a praia, estava um pouco distante, e aí eles reconhecem. Quem está na praia? Um homem andando pela praia e eles reconhecem, é Jesus. E vão até a praia. E naquela praia, quando chegam na areia da praia, Jesus Cristo ele já tinha preparado ali uma fogueira e já tinha peixe na brasa, não é? E já estava pronto para ser comido. E aí eles olham, veem aquilo tudo preparado, e ali Jesus tem uma conversa com eles. E eu podia aqui descrever a conversa, né? Literalmente, ipsis literis, né? De como realmente ela aconteceu, e de fato ela foi muito linda, e ela talvez tenha até um sentido um pouco diferente do que eu vou dizer para vocês, mas Jesus, em outras palavras, ele disse o seguinte, em outras palavras, porque não foi exatamente isso que ele disse, mas Jesus ele disse o seguinte, vocês lembram que eu tinha dito para vocês que vocês seriam pescadores de homens? Alguém lembra disso? Talvez eles fizessem um pouco de esforço. O que Jesus falava foi tudo discursado, né? Então muito do que ele falou provavelmente foi perdido. Mas sim, eu me lembro de uma ocasião que o Senhor estava, né? Não faz nem um ano atrás, ou um ano e meio, eu lembro, o Senhor disse alguma coisa. O Senhor falou que a gente seria pescador de homens. Aliás, foi quando o Senhor nos convocou para esta obra. O Senhor disse isso, de que a partir daquele momento nós seríamos pescadores de homens. E aí acho que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, então, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não disse que vocês seriam pescadores de homens? Por que vai pescar peixe? Vocês não foram chamados mais para isso. Vocês foram chamados para viver uma coisa nova. E vocês precisam assumir este trabalho. Esse é o novo de Deus. Os discípulos não podiam voltar mais para a sua antiga vida, porque depois de Deus e depois da presença de Jesus em sua vida, não haveria mais uma vida antiga para voltar. E, irmãos, todos nós, em alguma medida, precisamos incorporar esta verdade. A verdade de que depois que passamos, ou depois que Jesus passou pela nossa vida, não existe mais uma velha vida para voltar. Você não tem mais uma velha vida. Eu não sei o que você fazia antes. Posso, mas tudo agora vai ganhar um novo sentido. Deus tem nos chamado para algo novo. E isso vai significar muito em nossa vida. Novos ambientes. Talvez você não vinha na igreja, isso talvez já tenha até acontecido há bastante tempo, né? De repente você vai se acostumar com esse ambiente. Gente, como é que pode, né? Acostumado a lavar o carro domingo de manhã, hoje esse negócio de lavar carro está meio fora de moda, né? Ah, eu não lavo o carro porque os irmãos sabem, eu moro em prédio e tal, não é uma boa desculpa, né? Então, domingo de manhã lava carro. É uma bênção? É. Agora não, domingo de manhã estou aqui na igreja. Olha que coisa. Ah, mas tem um projeto tal na quarta-feira, no sábado eu fazer. Agora não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho um novo hábito. Antigamente eu não conhecia ninguém daqui. Agora eu começo a me familiarizar com esses rostos novos. Pessoas que eu não sabia quem eram. Pessoas que eu não tinha a menor ideia, de repente vem e me fala de problema. E aí esses problemas se tornam meus também, e você encontra como é que está aquela dor, aquela doença, como é que está aquela dificuldade, aquela conta, está conseguindo, e aí a pessoa compartilha um problema como se você estivesse acompanhando, e de fato você está fazendo isso. É uma coisa nova na tua vida, você está vivendo um momento novo. E a gente tem que estar preparado para esse novo de Deus, coisas que Deus está fazendo, novos ambientes, novos rostos, novos projetos, novos desafios, e a gente vai se abrindo para isso, e é realmente maravilhoso que isso aconteça. E você tem que estar preparado para isso. Deus está fazendo algo novo na tua vida. A gente gosta de cantar um cântico que diz isso, né? Algo novo Deus está por fazer, e eu preciso estar aberto para este novo de Deus. No texto que nós lemos de João, nós temos 3 sentidos aqui do novo. O primeiro sentido é que Deus nos faz novos no sentido em que somos diferentes dos padrões deste mundo.
Deus pega a gente, que está bem acomodado no padrão do mundo, e de repente Ele coloca um novo padrão de vida, que não é mais igual ao mundo. É um outro jeito de viver, e Ele disse isso no verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E agora veja o que Ele diz: por esta razão o mundo não nos conhece. Veja que a novidade foi tão grande que agora o mundo não me conhece mais. Eu volto lá para o mundo, e o mundo não me reconhece. Mas quem é você? Mas como quem sou eu? Eu estava aqui ainda há pouco. Não sou mais o mesmo. Minha vida mudou. Eu mudei. O jeito que eu vivia no mundo, o jeito que eu pensava, o jeito que eu vestia, as pessoas com quem eu falava, as coisas que eu gostava de assistir, de ler, os ambientes que eu frequentava, tudo começou a mudar. E aí aconteceram duas coisas. Eu comecei a me estranhar neste mundo. O mundo começou a não ser mais um lugar muito confortável para mim. Eu estou lá, estou trabalhando, vou comprar carne, vou comprar pão, mas o mundo já não é mais um ambiente, eu não sei, eu preciso de algo, eu tenho que me refugiar em algo em minha vida, num novo lugar. Eu preciso de algo que não está neste mundo. E a minha tendência, a inclinação da minha alma é para buscar esse algo, esse ambiente espiritual, e eu preciso tanto dele. E aí vai acontecendo que eu começo a me estranhar com esse mundo. Mas não só isso, diz João, o mundo também começa a se estranhar com a gente. Você está diferente. E estou mesmo. Eu estou diferente porque agora eu pertenço a Jesus. É uma nova situação que o Senhor coloca diante de nós. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele mesmo. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus, portanto não vai nos conhecer. Então esse é o primeiro nível da novidade. Tem um segundo nível de novidade, que está no versículo 2, é onde João diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, agora. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. É engraçado João falar isso. Como assim? Agora eu sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser? Como se eu fosse ser uma coisa diferente de um filho de Deus. Mas você o que então? Agora eu sou filho de Deus, e depois vai passar por um upgrade. E aí depois do upgrade vai virar o quê? É uma coisa diferente de filho? É claro que não deixo de ser um filho de Deus, mas tem uma coisa nova. João está dizendo o seguinte: agora nós estamos aqui. É gostoso? É. É bom estar aqui? É. É bom desfrutar da presença, da graça de Deus? Irmãos, isso é maravilhoso, mas Deus vai fazer outra coisa. É isso que ele está dizendo. Agora é isso, mas tem algo novo. Deus está preparando algo diferente, algo melhor. Deus vai melhorar aquilo que Ele mesmo fez. E Ele diz: ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Deus está fazendo algo. Portanto, Ele está nos transformando. A transformação não terminou ainda. Deus não terminou o processo. E é por isso que a gente tem que começar a se acostumar com caras novas, não é? Porque o processo ainda está em mudança. Deus está fazendo algo novo. E à medida que eu vou seguindo com Deus e vou caminhando com Ele, eu vou recebendo essas coisas novas e elas são tão abençoadas em minha vida. Deus está fazendo algo diferente daquilo que eu era. Eu era, não sou mais. A gente acabou de cantar um cântico que diz: inimigo eu fui, mas o teu amor lutou por mim. Ele me transformou de inimigo de Deus em algo novo, em um filho amado de Deus. Um terceiro nível dessa transformação é que Deus nos faz, ou faz de nós, algo diferente ainda daquilo que somos na temporalidade, Ele há de fazer na eternidade. Deus está reservando algo para nós na eternidade. O quê? João dá uma dica, embora eu não entenda muito bem o que ele está querendo dizer, mas ele dá uma dica do que vai acontecer. Ele diz: sabemos, quando ele diz sabemos, é porque na verdade nós não sabemos, não é? Ele fala sabemos para dizer o seguinte: é o que a gente sabe. Agora, a gente só vai ter que ir lá para ver como que é direitinho. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A ideia de que a gente precisa ser como Ele, né? Porque nós vamos estar junto dEle, né? E
vê-lo como ele é, significa que Deus ele só vai conviver com aquilo que lhe é igual. De que Jesus Cristo, quando se manifesta, ele vai procurar pessoas que são iguais, e por isso ele vai nos transformar em iguais a ele. Claro que não idênticos, não é? Não seremos deuses, como ele próprio é Deus, o próprio Jesus o é, mas ele há de transformar a nossa vida e o nosso corpo, para que nós sejamos mais ou menos do jeito que ele é. Como é que ele é? Então, nós seremos iguais a ele, teremos um tipo de corpo que é muito adequado para estar com ele. Porque eu não posso chegar a Deus com esse corpo. Lembra de Moisés? Moisés talvez tenha sido o homem que chegou mais perto de Deus. Deus passou por ele. Ele estava com o olho fechado e Deus veio de frente e passou. E quando Deus estava nas costas, Moisés abriu os olhos, porque Deus mandou que ele abrisse. E quando ele abre os olhos, ele vê o brilho de Deus na frente dele. Mas o próprio Deus estava nas costas dele. Foi o mais perto que ele chegou. Mas a Bíblia promete em Apocalipse, lá no final do livro, que um dia nós vamos contemplá-lo, vamos vê-lo face a face. Tinha um hino antigo que dizia isso, né? Face a face eu hei de vê-lo, você vai vê-lo face a face. Mas o ver aqui não significa, não é uma experiência visual apenas. Não é só um problema de que o olho vai ver. De fato, o olho vai ver. Mas é muito mais do que isso. Significa que o meu corpo, essa carne, esses ossos, eles não podem ter um relacionamento verdadeiro, literal com Jesus. Não tem como. Porque Jesus é um espírito. E como é que a minha carne, Paulo disse isso, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então eu não posso herdar o reino de Deus com esse tipo de corpo. Eu sou um filho de Deus. Eu não deixo de ser. Deus me ama, Ele está comigo, mas vamos reconhecer, ainda tem uma distância entre eu e Deus. Ainda existe uma parede de separação entre eu e Deus. E essa parede precisa ser rompida. E como é que essa parede é rompida? Ela é rompida quando as minhas limitações elas são vencidas. Quando Deus me dá um corpo que me permite manter um relacionamento, agora sim, um relacionamento espiritual com Ele. Um relacionamento de toque. Eu não sei se a palavra toque aqui é uma boa palavra, não é? Porque não é exatamente uma questão de tocar em Deus, mas um corpo que me permita ter um intercâmbio, onde eu possa compartilhar mais do que posso hoje. Porque vamos reconhecer, é difícil relacionar-se com Deus hoje. É por isso que João diz, agora somos filhos de Deus. E é gostoso estar na presença dEle, lendo a palavra, orando, crendo nele pela fé. Mas um dia, aquilo que hoje é difícil vai se tornar fácil. E aquilo que você não pode desfrutar hoje, e você desfruta pela fé, um dia você vai desfrutar fisicamente. É isso que Deus está preparando para nós. Seremos semelhantes a Cristo. E para entender por que a gente vai ser semelhante a Cristo, a gente precisa entender que Cristo tem um relacionamento especial com Deus. Cristo e Deus, eles são unha e carne. Cristo e Deus, eles estão lá, estão juntos, eles conversam, eles se abraçam, eles dão a mão, eles estão super bem um com o outro, e eles têm um tipo de corpo, eles têm um tipo de natureza que permite esse intercâmbio. É isso que João está dizendo. Nós seremos semelhantes a Ele no sentido de que vamos ter um tipo de natureza que permite um intercâmbio. E esse é o novo que Deus há de fazer em nós. Ainda falta algo. E eu fico tão feliz de saber disso. Quando eu leio um texto como esse, meu coração se enche de alegria, quando eu vejo que ainda não acabou na minha vida o que Deus está fazendo comigo. Porque, fala a verdade, você é filho de Deus, não é? Mas fala a verdade, você não tem tanta dor e tanto problema, não é? Dificuldade, e eu vou lá, eu dou um saque lá no vôlei e pronto, já deslocou o braço. Não chegou nesse nível, mas quase, não é? Ah, eu fui lá, pisei lá no espinho, já, né, pisei na casca de banana, já caiu, já está ruim, já está no hospital, e tem as dificuldades da vida, agora mesmo está acontecendo um funeral, por exemplo. São as coisas da carne. E quando a gente participa dessas tristezas, dessas dores, quando a gente vê que a vida está difícil e que tem tanta luta, dificuldade, a gente reconhece, Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo na nossa vida. É por isso. É isso que João está dizendo. Queridos, olha, agora é assim, mas o melhor está por vir. Acredita que você ainda vai ter algo melhor. Deus não terminou o seu trabalho. Esse processo de criar algo novo ainda não terminou. Deus ainda tem algo para fazer. Nos transformar em pessoas semelhantes a Cristo.
Essa é a nossa esperança, é isso que queremos. E eu quero, para terminar a minha mensagem, dizer o seguinte: todas as diferenças que Deus faz, as diferenças da obra de Deus em nossa vida, elas sempre operam para o melhor em nós. É uma coisa que é uma escalada para cima, não vai para baixo, vai para cima. É por isso que a gente estranha tanto quando uma pessoa conheceu a Deus e você vai um dia, encontra com ela e ela está pior. Mas o que aconteceu? Acho que Jesus foi, né? Deus está operou sem anestesia, provavelmente, porque o sujeito está bem ruim a situação, está lá caído, prostrado. Irmão, a obra de Deus nos transforma em pessoas melhores. Não exatamente melhor segundo os padrões deste mundo, mas melhor segundo os padrões de Deus. Porque é para cima. Se você vai vivendo o novo de Deus, você vai se incorporando àquilo que é novo. Sabe, o ser semelhante a Cristo é exatamente isso. Quando Paulo escreve numa de suas cartas que ele tinha uma angústia, quando ele orava pela igreja, porque ele queria que Cristo fosse formado na igreja. Eu quero que Cristo seja formado em vocês. E o que significa Cristo ser formado em vocês? Um certo pregador, uma vez, ele fez uma imagem que diz muito o que esse texto significa. Ele pegou uma luva e colocou a luva em cima do púlpito. E ele disse: como é que eu faço para essa luva ter o formato da minha mão? A única maneira é eu colocar a mão dentro da luva. E é exatamente assim que Cristo opera em nós. É como se nós fôssemos um recipiente. E Cristo ele fosse entrando em nossas vidas e dominando. E à medida que ele vai entrando, nós vamos assumindo o formato dele. Esse é o melhor. É nesse sentido que vamos nos tornando melhores, porque vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo em nosso viver. Deus tem um novo na minha vida, Ele tem um novo na tua vida, e você tem que assumir esse novo. Você não pode simplesmente negar, voltar para trás. Se você voltar para trás, o processo vai ser rompido. É daqui para frente, é daqui para cima, para ser semelhante a Cristo.